áudio de uma câmera de segurança dá pra ver quando a advogada aparece na calçada mexendo no celular. O matador já surge de arma em punho e começa a atirar. A vítima cai, mas os disparos continuam. De dentro do carro, outro bandido também atira pro alto e na advogada. Ela foi atingida por 13 tiros, chegou a ser levada ao hospital da cidade, passou por cirurgia, mas não resistiu. O atentado foi em Pedro Juan Caballero. Laura Casuso é uma advogada conhecida no país. Defendia o braço forte do PCC na América do Sul, Jarvis Jiménez Pavão, que já foi apontado como Pablo Escobar do Paraguai. Recentemente, Laura assumiu a defesa de Marcelo Fernando da Veiga, o Marcelo Piloto, coordenador do tráfico de drogas e armas do Comando Vermelho, rival do PCC. A polícia paraguaia acredita que Laura foi executada por causa da dupla atuação. Ela teria deixado o trabalho com o PCC quando Jarvis Pavão foi extraditado para o Brasil em dezembro do ano passado. Na mesma época, conheceu Marcelo Piloto e começou a prestar serviços para o Comando Vermelho. O novo emprego custou a vida da advogada. Eita! A disputa do tráfico de drogas e armas na fronteira entre Brasil e Paraguai não para de deixar mortos. A execução da advogada Laura Casuso, de 54 anos, é mais um episódio sangrento em uma cidade em guerra. Pedro Juan Caballero. Pedro Juan, no Paraguai, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, formam um mesmo aglomerado urbano, mas em geral a guerra está do lado de lá, onde fica o controle das rotas internacionais do crime organizado. Aqui eu tô no Paraguai, em apenas um passo eu chego no Brasil. A fronteira é uma linha imaginária, que eu só sei que passa por aqui por causa do monumento, mas as pessoas que vivem dos dois lados, Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, circulam entre as duas cidades, entre os dois países, tranquilamente, estejam como eu, sem carregar nada, ou tragam armas, drogas ou um carregamento das duas coisas. A fiscalização é praticamente nula dos dois lados da fronteira e isso, de acordo com as autoridades, deveria acontecer nas estradas, mas as apreensões, de acordo com números da própria polícia e também de documentos encontrados com os criminosos, não chegam a 10% do total de armas e drogas que entram no país. A guerra começou em 2016, quando estas imagens foram registradas. Quem está dentro do carro é Jorge Rafat, o então rei da fronteira. Ele foi atingido por disparos de metralhadora .50 e morreu. Rafat garantia o equilíbrio de forças. Era ele quem negociava as drogas ali mesmo no Paraguai e também na Bolívia e vendia tanto para o PCC quanto para o Comando Vermelho. Era um atravessador e foi eliminado por um acordo entre as duas facções, mas o PCC tomou o controle e deixou o Comando Vermelho de lado. Começou a guerra. Veja de novo o ataque. 2 vítimas morreram. São Fábio Garcetti e Pedro Sartório Ferreira, homens de confiança de Jarvis Jiménez Pavão. Apesar do nome, ele é brasileiro, apontado como homem forte do PCC no Paraguai. A Polícia Nacional diz ter encontrado provas técnicas que ligam um dos capangas de Jorge Rafat ao crime. Os tiros foram disparados pelo fuzil AK-47 encontrado com Márcio Ariel Sanches e havia também impressões digitais dele no carro usado na execução e abandonado logo depois. Márcio foi preso na ação policial na noite da execução de Rafat, numa ação cinematográfica. Veja novamente a imagem da execução da advogada Laura Casuso. Agora veja estas outras. Todos ataques de criminosos ligados a facções criminosas brasileiras. Apesar de ser território paraguaio, em todas as ações há criminosos do Brasil. Os traficantes de lá são espécies de prestadores de serviços e às vezes têm atuação em mais de uma organização. Quando são descobertos, a pena é a morte. O vídeo mostra a frente da discoteca que fica na fronteira entre Brasil e Paraguai. O local tem bastante movimento quando o carro prata se aproxima. As portas se abrem, 3 bandidos desembarcam com fuzis e uma submetralhadora e disparam centenas de tiros em rajadas. 4 pessoas morreram, 2 homens apontados como traficantes do PCC e 2 mulheres que estavam perto deles. Todos são brasileiros.
Este outro vídeo foi gravado dentro da discoteca logo depois do ataque atribuído ao Comando Vermelho, rival do PCC, na disputa pelas rotas do tráfico internacional de drogas e armas. A polícia já sabe que ao menos um dos mortos participou da emboscada que terminou com a morte de Jorge Rafat. Dominar a rota do tráfico de drogas e armas que passa por Pedro Juan Caballero representa a possibilidade de lucros imensos. Ficar para trás nesta disputa representa perda de mercado e dependência do rival. O presidente do Senado do Paraguai, Robert Acevedo, também foi vítima de um atentado parecido. Os assessores que estavam com ele morreram, mas o senador sobreviveu. Foi em 2010. Por um milagre, recebi dois tiros, mas não foi em zona de risco, né? Sobrevivi, mas foi muito triste pela perda de duas pessoas que morreram nesse atentado, né? Atiradores do Brasil, né? São brasileiros os que fizeram o trabalho do atentado, né? É o PCC? O PCC, exatamente. Acevedo é um símbolo da luta contra o narcotráfico no Paraguai e, por isso, está na mira do crime organizado. Depois, foi a rádio da família do parlamentar em Pedro Juan o alvo do atentado. Granadas foram jogadas sobre a emissora quando um rádio-jornal estava no ar. Isso não é minha granada. Isso também... A jornalista Patrícia Ayala e o especialista em podologia Raimundo Faria, que estava sendo entrevistado naquele momento, ficaram feridos, mas passam bem. Eles só não morreram porque o criminoso não acertou a entrada de ar no telhado e a granada explodiu do lado de fora. As duas granadas jogadas primeiro e que não explodiram foram apreendidas pela polícia. É o mesmo estúdio onde o rei da fronteira, Jorge Rafat, concedeu a última entrevista antes de ser executado por narcotraficantes adversários. Puede ser enemigos que tienen la gana de tomar la frontera, de hacer de esto un barrio como es las favelas brasileras. Hay intereses económicos del narcotráfico interesados en esto. No sé, me pueden verme como una persona que le está estorbando. Do lado paraguaio, além da Polícia Nacional, são os agentes da Secretaria Nacional Antidrogas que combatem o narcotráfico. Mas a Polícia Federal brasileira e até o Departamento Antinarcótico dos Estados Unidos colaboram com seus serviços de inteligência e monitoramento da atividade dos traficantes. Sobrevoar o Paraguai é uma aventura perigosa. O policial, um agente especial, segue com um fuzil preparado para atirar. Lá embaixo, entre as árvores, plantações de maconha. Para pousar aqui é preciso de um grande efetivo e coragem. O Paraguai é estratégico porque tem a maior produção de maconha da América do Sul e serve de caminho fácil para cocaína que sai da Bolívia e segue para o Brasil e para a Europa pelos portos brasileiros.